Então, a Netflix anunciou uma nova animação baseada nas histórias de Junji Ito. E eu achei que era o momento perfeito para falar não dele em si, e sim de uma das criaturas dele. Por isso, hoje vamos falar sobre Tomie. Eu acho que não precisa de muito para você se apaixonar pelo Junji Ito, principalmente se você é fã de terror. As histórias dele são muito cativantes e é muito interessante a forma que ele pega uma cena do cotidiano e transforma em um grande pesadelo. Coisas simples como tem uma vizinha me olhando, eu estou andando numa montanha calmamente e não tem nada que possa dar errado nesta montanha. Mas de todas essas histórias, tem uma em especial que sempre me chamou bem mais atenção, porque ela tinha alguma coisa diferente, alguma coisa mais fascinante. E é claro que é a própria Tomie. Bem, como já é de se imaginar, é uma série de mangá japonesa que foi totalmente escrita e ilustrada pelo próprio Junji Ito. Ela também foi a primeira história que ele lançou, isso em 1987, em uma revista mensal de Halloween. Tomie foi publicada de 1987 até os anos 2000, tendo ao total 3 volumes. Mas quem é Tomie? Ela é uma mulher muito bonita, talvez a mais bonita que possa existir nesse mundo. Ela se destaca pelos seus cabelos negros e uma pinta que ela tem debaixo do olho direito. Ninguém sabe ao certo o que ela é e qual é o objetivo dela. A única coisa que sabemos sobre Tomie é que se você cruzar o caminho dela, você pode ter certeza que a sua vida vai se tornar apenas desgraça. Ela não é uma assassina. Eu acho que foram poucas as vezes no mangá que ela realmente fez alguma coisa contra alguém. Ela é uma personagem muito sádica. Ela gosta de te colocar no fundo do poço. E quando você estiver bem no fundo, ela vai te empurrar um pouquinho mais para baixo. E talvez continue nisso. Ela gosta de saber que você não tem como voltar a ter sua vida. Você apenas jogou fora tudo por causa dela. Os homens geralmente são os mais afetados por ela. Basta apenas a presença para se apaixonarem perdidamente. É uma paixão louca, possessiva, cheia de ciúmes, que transforma eles meio que em animais. Eles não conseguem pensar muito, eles apenas precisam ter a Tomie por perto. As mulheres também são afetadas. Geralmente elas vão enlouquecendo aos poucos por conta de Tomie. Porém, é um ponto negativo nessa habilidade dela, que também se torna positivo depois. Como eu disse, os homens eles ficam loucos por ela, eles precisam ter ela. E, bom, não demora muito para esses homens perceberem que eles não vão ficar com ela. Então, já que não posso tê-la, ninguém mais pode. E, geralmente, todas as histórias da Tomie terminam com ela sendo assassinada. Como eu disse, isso vira um ponto positivo para ela. Tomie, ela pode se regenerar com muita facilidade. Ela consegue curar qualquer parte do seu corpo, e quando ela é dividida, ela pode criar um clone dela mesma. A morte nunca é um final para Tomie, e sim um novo começo para ela. Suas habilidades de regeneração são muito boas e podem curar qualquer ferida, como eu já disse. E ela também pode se clonar com muita facilidade. Não importa o tamanho do membro que foi cortado, até a partir de uma pequena gota de sangue, ela consegue criar uma nova vida. Mas onde começou todo esse ciclo vicioso que é a Tomie? Bem, não se tem um começo exato. Porém, a gente pode analisar a primeira história dela, que eu acho que define muito bem como tudo começou e como tem tantas versões dela espalhadas por aí. Essa história acompanha Reiko, que é definida como a única amiga de Tomie. Ela e toda a sala de aula estão compartilhando um luto por causa da aluna desaparecida que é a Tomie. Ela desapareceu há pouco tempo e a polícia está encontrando pequenas partes dela espalhadas por toda a cidade. É uma situação bem delicada para todo mundo, já que ficou claro que uma aluna foi assassinada e morta de uma forma terrível. Porém, esse luto dura bem pouco no momento que Tomie reaparece como se nada tivesse acontecido. Aos poucos, todo mundo da sala começa a enlouquecer, inclusive Reiko, que assim como todo mundo da classe, está envolvida no assassinato de Tomie. Durante um passeio do colégio, a Tomie se aproximou do professor Satoru e ficou dando em cima dele. Isso despertou um ciúmes doentio em um dos alunos, que foi tirar satisfação com ela, e acabou agredindo ela também. Tomie não aceitou essa situação, se levantou para ir embora e acabou caindo de um lugar meio alto. Uma coisa que tem que deixar meio clara é que toda a sala odeia ela porque definem ela como uma pessoa horrível. E, bem, não parecia justo para eles um professor tão legal pagar por um crime que ele não cometeu por causa de uma aluna que ninguém gosta. Então, eles optaram pela atitude mais madura possível, mais sensata possível, que foi
Vamos esconder o corpo. Mas se a gente esconder o corpo, a polícia pode encontrar. Por isso, vamos dividi-lo. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles cortam Tomie, que ainda estava viva, e cada um fica responsável por um pedaço dela e tem que esconder em algum lugar da cidade. Reiko, por ser a única amiga de Tomie, ficou com o coração dela. E ela jogou ele em um lago que eventualmente acabou parando no mar. A Tomie pode agir de forma diferente em cada história. Isso porque ela sabe muito bem se adaptar ao ambiente e às pessoas. Ela é uma criatura bem forte e nós vemos diversas formas dela ao decorrer das histórias. E em certo momento sabemos que a única forma de você derrotá-la é a queimando. Porém, você vai queimar uma e ainda tem uma centena, talvez milhares vagando por aí. Chega a ser até interessante, porque sabemos que tem milhares de Tomie vagando pelo mundo. E eventualmente acontece de uma esbarrar na outra. E quando isso acontece, você pode ter certeza que elas vão fazer de tudo para se matar. A Tomie se ama, ela se ama demais. E, se uma Tomie encontrar outra, ela vai fazer de tudo para se provar a melhor versão. E uma coisa que eu não comentei, mas é o que mais chama atenção e sempre que você busca pelo nome dela, é a primeira referência que aparece. Que sempre que você tira uma fotografia dela, você vai ter uma imagem grotesca. Não importa o ângulo, não importa a luz, você sempre vai fotografar uma criatura nojenta, tentando roubar meio que a cena. E isso não acontece apenas em fotos. Já aconteceu de um artista se apaixonar perdidamente por ela e ele precisava pintá-la. Conforme ele ia enlouquecendo, as suas pinturas iam ficando mais assustadoras. Até que chegou um momento que ele desenhou uma coisa nojenta, grotesca e assustadora. E foi quando ele percebeu que tinha conseguido capturar toda a essência de Tomie. Obviamente que ela fica muito brava quando vê essas coisas. Ela sabe que ela é aquela coisa que está sendo retratada, mas ela tem repulsa. Ela não gosta de se ver. Como eu disse, Junji Ito nunca disse o que ela é. Fica bem aberto, ela pode ser um demônio, um espírito vingativo, talvez um yokai disfarçado, ou apenas uma projeção dos desejos humanos. Ela parece que existe apenas para revelar a maldade que existe no coração das pessoas. Tomie pode ser uma criatura horrível, mas os verdadeiros vilões das suas histórias são sempre os homens, já que é sempre o mesmo ciclo vicioso. Ela rejeita alguém, então ela morre, então ela volta, rejeita outra pessoa e fica nesse ciclo. Claro, existem muitas formas de você interpretar as histórias de Tomie. E eu acho fascinante como, mesmo você lendo o mesmo mangá que seu amiguinho do lado, vocês vão ter visões diferentes da Tomie. Você pode ver ela como uma vilã, você pode ver ela como uma vítima, você pode se apaixonar por ela, pode apenas achar ela uma criatura grotesca. No final, nós sempre voltamos para a Tomie. Talvez todo mundo esteja um pouco preso no charme dela. Eu acho que é isso, né? Apenas ame a Tomie. Até!